Bom, primeiro, boa tarde de novo, né, a todo mundo. Me apresentar formalmente para a maioria que não me conhece. Meu nome é Lucas Gonçalves Souza, tenho 21 anos e sou um dos servidores, né, na Casa de Caridade Espírita Nosso Lar, em Santa Luzia. E bom, nesse primeiro momento foi pedido que falássemos um pouco, que eu falasse um pouco sobre mim, sobre minha experiência na Casa Espírita, de um modo geral. E bom, desde antes de eu nascer, né, quando minha mãe estava grávida de mim, eu já, graças a Deus, eu tive essa bênção, esse presente de já estar dentro da Casa Espírita, né? Nasci e cresci lá no Nosso Lar. Na evangelização, estive na evangelização durante toda a minha infância, assim, analisando os pontos que colocamos a respeito da evasão, das dinâmicas e da importância da forma como abordar a evangelização e mesmo mocidade. Isso, graças a Deus, não tenho nada a reclamar. Assim, depois da evangelização, teve a pré-mocidade. A pré-mocidade, na época, era na faixa em torno dos 10 aos 13 anos, se eu não me engano, essa faixa. E, posteriormente, foi para a mocidade. E, assim, na mocidade que a gente começou realmente a pegar uma abordagem mais madura, né, da doutrina, pegar realmente o estudo da doutrina. Mas tudo isso que conversamos hoje a respeito do interesse do jovem dentro da doutrina é a pura verdade, porque os estudos cujos temas se embasavam nas maiores dúvidas da juventude realmente eram os estudos que mais tinham jovens, que mais havia participação e interesse da nossa parte mesmo. Bom, depois da mocidade, a gente tinha um grupo que eram dos jovens, os jovens ali entrando na fase adulta, passando para a fase adulta, que a gente chamava de ex-jovem, era o estudo, né, sistematizado da doutrina, que eram os jovens a partir dos 18 anos. Eu, assim, foi um pouco antes desse grupo não chegou a continuar, mas eu tinha pegado no comecinho, acho que quando eu completei os 18 mesmo. Não, acho que eu não cheguei a ficar nesse grupo. Era a mocidade e esse grupo eram no mesmo tempo, no mesmo horário, né, na nossa casa. E bom, hoje chegou a pandemia, parou a vida de muita gente, né, mudou o cenário. Durante esse tempo eu fiquei ali afastado da casa, mas graças a Deus, na minha casa, o meu pai e minha mãe sempre me incentivaram, sempre trabalharam muito bem isso comigo, essa questão da importância de ter Jesus, tanto que, assim, a semente, como a gente estava estudando no nosso grupo ali, a semente ela é colocada desde a infância. A semente, o espírito, quando vem, a gente sabe que tem um período que está adormecido ainda, né, os pensamentos, as recordações, leves recordações, tendências do passado, mas que a criança ela já manifesta um pouco disso, então precisa ser trabalhado. Então a evangelização teve um grande peso, uma grande importância para mim nesse aspecto, que me levou mesmo a buscar sempre, seja nos momentos de dor, nos momentos bons, buscar Jesus, buscar o Evangelho. Durante a pandemia, junto com meus pais, eu busquei estudar as obras de André Luiz, né, estudei as obras e me mantive ali realmente estudando a doutrina. E quando voltamos ali em meados, foi 2022, se eu não me engano, 2022, que já é outro cenário, eu formei em 2021 na escola, e aquela fase de vestibular que a gente estava falando agora, essa fase tensa mesmo de questão de horário, mas eu optei realmente por voltar, participar dos estudos, até o momento em que eu pude começar a trabalhar mesmo na casa.
que foi realmente esse ano mesmo que comecei nos trabalhos. Então, assim, graças a Deus, a doutrina, devo reafirmar que se não fosse a doutrina espírita, eu não sei o que seria de mim, porque momentos da juventude, fases da juventude que todo mundo passa, não tem jeito. São conflitos existenciais, conflitos de personalidade, conflitos realmente porque o mundo, no cenário atual, realmente coloca o jovem que se não tiver uma boa base, uma boa firmeza, o jovem acaba seguindo as rédeas que o mundo dá. E isso acaba sendo prejudicial, porque o mundo hoje, infelizmente, não é muito acolhedor, não nos leva a bons caminhos. E graças a Deus, começando a trabalhar na casa, sempre lembrando que o trabalho de um médium, porque todos somos, né? Ele começa fora da casa espírita, ele começa no nosso dia a dia, começa nas nossas relações sociais, no nosso trabalho e principalmente junto ao nosso próximo mais próximo, que é a nossa família, dentro de casa. Então, assim, já participei, tive a oportunidade de participar de algumas atividades da casa. Atualmente eu participo de uma das reuniões públicas na viração de passe, faço estudos, e é um grande aprendizado, porque o aprendizado no trabalhador espírita, primeiro, ele é nosso. Essa oportunidade de servir, essa oportunidade de... Especialmente, eu falo que uma das coisas que tem me ajudado muito no meu aprendizado, no meu currículo espiritual, digamos assim, né? É realmente os estudos, porque quando a gente estuda para fazer ali uma palestra, né, fazer ali uma conversação, o primeiro beneficiado somos nós. E cada tema que nos é dado é um presente imenso. E, bom, cientes disso, foi dado, né, para que a gente analisasse esse cenário da evasão dos jovens, esse cenário que tem ocorrido não só no movimento espírita, mas nas religiões em si. E, assim, como já foi conversado e colocado todas as questões que podem estar levando o jovem a isso, que as providências que nós podemos tomar nas casas espíritas. Só beber um banho d'água, peraí. Eu vou tentar analisar aqui um pouco, na visão do jovem, como que isso pode ser, as causas que realmente podem levar e o peso que isso tem. E, bom, o jovem, hoje em dia, assim como falamos aqui anteriormente, essa é uma fase que tudo no mundo se torna realmente muito atrativo. Muitas coisas, a questão que a própria família às vezes nos coloca como aquilo que é proibido, como uma de nossas companheiras aqui, não me recordo quem foi, que colocou a questão de a mãe fala que não pode ler o livro, que o livro é para adulto, referente às obras básicas. Foi uma de vocês que colocou? Foi a Gi. Foi isso mesmo, isso, exatamente. Isso é uma coisa que acaba realmente pesando, porque coloca-se na mente que aquilo é uma coisa de adulto, é uma coisa no linguajar, né, assim, jovem, é uma coisa muito clichê, né, uma coisa que não vai ter sentido. Qual que é o atrativo nisso? E as perguntas sobre a realidade, sobre pontos de ação, sobre realmente as nossas atitudes enquanto jovens, realmente surgem. Tema de sexo, por exemplo, ou drogas, sempre questiona, eu quero uma resposta a respeito disso. Aí nós temos dois lados. Nós temos o lado em que fala assim, não pode tudo. Tá liberado, o que importa é você ser feliz. Enquanto tem um lado que fala assim, não, mas sexo é pecado. Isso aí, você não tira isso da sua cabeça, só que não oferece nenhuma explicação, não oferece um esclarecimento. Então, o jovem, hoje em dia, se ele se depara nessas situações, ele acaba buscando respostas no mundo, buscando as respostas naquilo que ele achar que é mais conveniente.
e isso acaba levando o jovem a buscar realmente os atrativos materiais mesmo. Buscar, então eu posso fazer o que eu quiser, então tá tudo bem. Aí vem os casos das drogas, o sexo desregrado, diversas questões ético-morais que nos deparamos nesse desequilíbrio no nosso mundo. E bom, a realidade falta alternativas para consolo? Não, isso com certeza não. Especialmente na doutrina espírita, que nos traz a mensagem da verdade esclarecida pelos espíritos. As perguntas referentes a sexo, a drogas, a alcoolismo, tudo isso o espiritismo nos oferece. Agora, como apresentar isso ao jovem? Com certeza não vai ser você dizendo, não, isso aí é proibido sem dar explicação. Com certeza não vai ser você querendo que a mente de um jovem raciocine da mesma forma que a mente de um adulto. Então, esse entra um ponto muito importante das dinâmicas, da forma como vamos apresentar essas respostas aos jovens. E a evasão ela tem ocorrido justamente por conta disso. Muitas vezes, não apenas os pais, mas nós como realmente trabalhadores da casa espírita, como nós temos apresentado a nossa doutrina. Nós temos colocado ali realmente como de uma forma fechada, como algumas igrejas colocam, nós realmente não aceitamos um jovem em uma situação que se encontra muito perdido, que se encontra muito desviado, entre aspas, né? Como nós temos recebido? Nós vemos, não, esse aí, como se diz nas linguagens, não criticando, obviamente, mas, esse aí é um pecador, esse aí está perdido. Caso perdido, exatamente, esse aí já não tem mais jeito. Gente, como todos nós sabemos, cada um tem o seu tempo de aprendizado. E a nossa tarefa, como conhecedores da doutrina e como pessoas que já têm esse esclarecimento, é acolher essas pessoas e mostrar a elas que tem uma alternativa. Mostrar que não vai ser o mundo que vai dar respostas. Porque eu digo isso com experiência própria. Quando nós nos deparamos com as dificuldades que o mundo nos coloca, as dificuldades especialmente que nesse mundo é muito difícil você encontrar um jovem que não tenha dificuldades em relação à ansiedade, em relação à própria depressão. Nós sabemos que não é simplesmente você colocar uma doutrina, uma religião que vai curar isso. Que é necessário, Kardec mesmo nos reafirma diversas vezes a importância de também valorizarmos o que a ciência do nosso mundo nos coloca. Eu mesmo trato depressão, ansiedade, e é importante esse trabalho não apenas medicinal, não apenas medicinal também, mas também espiritual, mas também não um trabalho isolado. Então, o jovem hoje em dia, as respostas, a busca pelos esclarecimentos do sofrimento, das injustiças do mundo, para evitar que esse jovem eventualmente se revolte, que ele se perca diante das escolhas, que o livre-arbítrio não seja mal utilizado, é necessário que nós realmente apresentemos a beleza da doutrina espírita em sua essência e as respostas que podem ser colocadas da mesma forma que o nosso mestre Jesus Cristo nos colocou, com amor, com sabedoria e com realmente, estávamos conversando hoje, e a Léo até colocou um termo interessante com falar, como é que você falou? Falar de forma suave, né? É você realmente saber como falar, é como você fala, né? E bom, pensando nisso, deixa eu analisar o tempinho aqui nosso, né? Começamos quando? Até 10:06. Certo. E pensando nisso, em toda essa evasão, esses processos todos, que esse projeto Apadrinho Jovem entra nessa cena, que é realmente uma dinâmica que, analisando, realmente a gente percebe que essa é a solução, porque ao mesmo tempo a gente pode ter alguns jovens na nossa casa, mas você precisa mostrar ao jovem que ele pode fazer parte. A sensação de pertencimento, a sensação de que ele pode contribuir,
é o que vai ser essa transição da mentalidade do jovem para a mentalidade do adulto. Porque você pode até ter um jovem, mas o jovem, às vezes, ele continua estagnado, às vezes o jovem, ele realmente ele não quer trabalhar. O jovem, ele está lá, mas ele não quer servir também. Então, é você mostrar para ele que não é realmente algo chato, como talvez pareça ser, que não é algo tão burocrático como parece ser. E aí entra esse projeto. Antes de explicar aqui o passo a passo, que devido à ordem eu vou ter que dar umas bisoiadas aqui, é realmente apresentar de uma forma ali resumida inicialmente isso tudo. Imaginemos o cenário para preparar a nossa mente para isso. Você tem um grupo de jovens dentro da casa espírita que estão ali, né, aprendendo através da mocidade, ou seja lá qual a nomenclatura que utilizemos, e esse jovem, ele pode, já chegou a uma certa idade ali, ele pode, né, tá contribuindo em outras áreas ali do centro, né, do centro espírita. A forma como abordar isso, né, no jovem, inicialmente, ele não adianta só ele ir lá e ficar observando. Aí entra o caso, uma pessoa, imagine você, vamos pegar, por exemplo, a Patrícia. Imagine que a Patrícia, ela escolhe ali um jovem nesse grupo da mocidade e junto dele começa a apresentar ele como funciona as atividades da casa. Fala assim, olha, esse grupo aqui, as pessoas elas trabalham dessa forma. Veja só, foi até uma coisa interessante que um de vocês, não me recordo se foi o Geraldo que colocou, referente à questão da cesta, que do jovem ter essa sensação de, olha, eu estou fazendo essa cesta para ajudar tal pessoa, apresentando as atividades e mostrando o trabalho, mostrar as pessoas ali trabalhando, o jovem vai ver, nossa, realmente essas pessoas elas estão fazendo esse esforço realmente em prol do próximo, né? Realmente seguindo ali como Jesus fazia, né? Não é por interesse, não é por fama, nem por nada disso. E a Patrícia apresentando essas atividades para esse jovem, mostrando, olha que legal, você também pode fazer isso. Você também, juntos, né, eu vou te apresentando, eu vou te mostrando como que é, você vai analisando e você me fala se você quiser participar ou não. E basicamente, esse é o resumo dessa proposta, né, para os jovens começarem a ingressar na casa espírita. Conversamos muito aqui a respeito das soluções para evitar essa evasão, as soluções para atrair mais esses jovens. Mas essa aqui é realmente para inserir, né, para o jovem ter essa sensação de pertencimento e preparar terreno para o futuro, porque os anos passam, todos, né, servimos com muita paixão, mas nossos corpos físicos eles têm validade, né? Nunca sabemos o momento do nosso retorno para a pátria espiritual. Então, é preciso que as sementes sejam plantadas para germinar os frutos do futuro, né? E é importantíssimo, pensando nisso, esse projeto, porque com o Apadrinhe Jovem, vamos ter essa conexão de casa espírita, família e jovem. Essa conexão, vai ser um mediador. O coordenador da juventude, que vai estar lidando com essa relação, né, vai estar mediando a relação entre casa espírita, família e o jovem. Porque é a partir disso que o jovem vai começar mesmo, né, a ingressar nos trabalhos, começar a trabalhar na casa, e ligado a isso vem a importância da evangelização e da mocidade para preparar o jovem para isso tudo, né? Para preparar realmente para esse trabalho. Alguém tem alguma colocação? Alguma observação? Alguma pergunta? Enquanto isso? Não? Tá com cara de quer perguntar? Bom, então, para mostrarmos como que vai ser a ordem desse projeto. Inicialmente a gente pegou uma lista importantíssima, que quem ainda não assinou, assine, que é a lista que a gente vai pedir o nome, contato e saber, né, se tiver o WhatsApp, porque é através dele que estarei enviando para vocês os documentos para preencher
e está à disposição mesmo para esclarecer dúvidas que tiverem eventualmente a respeito desse projeto. E bom, como que ele vai funcionar em relação em etapas, né? Como que vai funcionar esse processo? Primeiramente, esse apadrinhamento, esse processo do padrinho e do jovem, vão ter um período de 1 a 6 meses. Que dentro desse período o jovem vai acompanhar essa pessoa, esse trabalhador vai acompanhar, ver a atividade e analisar se ele tiver interesse. Ali, no final do período ali de 1 mês, 3 meses, 6 meses, o jovem ele vai analisar se ele vai querer ingressar na atividade ou buscar outra, né? Ele analisar, fazer esse mesmo processo em outra atividade. E bom, feito isso, o coordenador da juventude que vai mediar essas relações, ele que vai estar passando essa questão. Eu já vou enviar para vocês os documentos para assinar, né? Que tem uma explicação também a respeito disso tudo que eu estou falando. Mas ele vai estar mediando isso para informar, conversar ali com o jovem, conversar com o representante da casa espírita a respeito desse processo todo, né? E uma vez, né, fazendo isso, uma vez aceita essa proposta dentro da casa, dentro dos diretores, os jovens. E bom, conversando com um grupo de jovens, vai estar apresentando para os jovens ali as atividades da casa. Inclusive, nesse documento que eu vou estar encaminhando para vocês, tem muitas ali alternativas. Eles colocam ali muitas sugestões de atividades, de tarefas. E como que o jovem pode estar ajudando, auxiliando nisso, né? Então, ele entrando em contato, o coordenador da juventude entrando em contato com os responsáveis de cada área, de cada atividade, vai conversar para que esses coordenadores analisar se eles vão se colocar à disposição de auxiliar ou não nesse projeto. Então, um dos trabalhadores se colocando à disposição de apadrinhar algum jovem, vai estar escolhendo um jovem dentro da casa para fazer todo esse processo, apresentar a atividade, esclarecer se o jovem tiver dúvidas, que pode ter certeza que vai ter, porque jovens, a mente sempre processa a 1000 por hora, então vai surgir sim eventuais dúvidas, observações, e está ali realmente auxiliando para que esse jovem comece a ingressar nas atividades, para que ele comece a sentir na casa espírita que aquilo ali não é uma empresa, que aquilo ali não é um grupo fechado, não é um livro que não podemos ler, né? Mas sim que ele pode fazer parte disso tudo e o propósito pelo qual ele vai fazer parte não é com o propósito de simplesmente estar ali trabalhando, mas ciente dos efeitos de todo esse trabalho, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Bom, uma vez conversado isso com os responsáveis da casa, com os coordenadores de cada tarefa e com os próprios jovens, que é importantíssimo, dentro do contexto da casa, manter essa comunicação sempre com os jovens. Você quer falar alguma coisa? Mantendo esse contato, que aí sim vai ser passada uma ficha, que hoje em dia todos sabemos a questão dos direitos, a questão das diretrizes, que é importante estar assinando, realmente lei de trabalho voluntário, né? Todas essas fichas vão ser passadas para que tanto o jovem quanto o padrinho assinem, analisem direitinho as regras, inclusive as próprias regras e diretrizes de cada atividade. O funcionamento da casa é algo que também deve ser passado para o jovem, a questão da disciplina, a questão do próprio contexto envolvido em cada atividade. E uma vez passadas essas fichas, o preenchimento sendo feito, que aí sim vai, né, através da reunião, da conversação, ele já vai ser decidido para implementarmos. Agora, analisando em um contexto de... Pois não. Assim. Pelo que eu analisei, tinha 12. Você colocava? Como é feito para a juventude, mas eles orientam e pode ser a partir dos 12. Mas aí a gente tem que perceber muita idade mental. Sim, exatamente. A idade
determina. É que muitas vezes, às vezes você vê um jovem de 13, 14 anos que já tem uma disposição para o trabalho, já tem talvez ele não tenha tanto conhecimento doutrinário, assim, mas você vê que tem disposição para aprender e disposição para trabalhar. Então, realmente, se eu não me engano, para a própria atividade voluntária, você tem que ter no mínimo essa idade mesmo, sabe? Exatamente, não tem. Sim. E essa é a importância de você apresentar isso, porque não adianta nada se não tiver a boa vontade, a iniciativa mesmo do jovem. Porque você apenas falar, olha, nós vamos fazer isso e ponto, não adianta. É necessário você conversar, apresentar, explicar o porquê, o propósito disso, para que o jovem, ele, ciente disso, ele já tome as iniciativas do trabalho. E, assim, eu vou estar encaminhando para vocês todas essas fichas, esses formulários, e se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se eu não souber responder, eu passo para a Patrícia, que ela esclarece para vocês também. Mas eu sinto que realmente, como jovem, como um jovem que realmente viu essa evasão acontecendo muito na casa que eu frequento, como realmente jovens, amigos mesmos, meus que buscam realmente, deixam às vezes a igreja, deixam o terreiro de Umbanda, a casa espírita, seja lá qual denominação, mas que realmente deixam. Eu sinto que realmente essa forma de implementação desse projeto vai ser de grande valia, de grande importância para resgatarmos mesmo a juventude dentro da doutrina e preparando mesmo, sempre destacando, sempre reforçando o que o nosso professor, o nosso codificador Allan Kardec nos coloca a respeito de como lidar com tudo isso dentro da casa espírita, como nos posicionarmos diante de cada situação e colocar dentro do coração de cada jovem, que é Deus, Jesus e Kardec, dentro de cada atitude, dentro de cada aprendizado dentro da casa, tá bom? Alguém tem alguma colocação? A gente encerrar, mais alguma coisa? Gente, eu só fiz realmente um resumo, fiz uma apresentação bem resumida, porque o projeto em si, vocês vão ver no que eu vou mandar, a proposta ela é muito detalhada, muito interessante, então é realmente muito importante que todos dêem uma olhada direitinho e que aos poucos o objetivo do senhor, por exemplo, vai se realizar, porque inclusive uma sugestão que a gente faz, que foi colocada por um dos grupos, não me recordo qual, é a questão das redes, eu acho que foi o senhor que falou, né? A questão das redes, realmente, que é algo que prende o jovem, é algo que atrai o jovem. Então, uma sugestão pessoal mesmo que eu ouvi ali no momento é a questão de como abordar isso nas redes. O Facebook, hoje em dia, não é muito usado pelos jovens. Eu te digo, o Facebook já passou, tá? Isso aí, não encontro jovem que não use. Isso vai para o Facebook? Desculpa. Mas o Instagram tá aí, é mais acessado. Então, realmente, trabalhar isso também, essa mentalidade, essa abordagem nas redes sociais para atrair o jovem para dentro da casa, tá bom? Então, obrigado pela oportunidade de todos vocês, pela espiritualidade dessa casa, que desde quando chegamos aqui já nos recebeu de braços abertos, e agradecer a você que é responsável da casa, a todos vocês mesmo, e que possamos, dentro de cada uma das casas espíritas aqui representadas, levar no coração dos jovens, e mesmo os jovens da terceira idade, que podem fisicamente ter muita idade, mas que dentro de si são realmente juvenis, né? Então, que assim seja. Obrigado. Viu?